Estamos aqui para mais uma live do Debate na Pandemia, uma parceria entre Pérez e Barros e Terra Sarmento Rocha. Hoje o nosso convidado é o Maurício, já vi que ele entrou. Vamos lá, colocar ele aqui. O Maurício já está entrando. Olá! Tudo bem? Tudo bom, Maurício? Tudo ótimo, e você? Tudo bom. Bom, deixa eu apresentar um pouquinho você. Maurício trabalha no ramo de eventos, é CEO da Promove, fez minha formatura, inclusive, não vamos falar quando, né? Deixa essa parte para lá. É meu amigo de longa data, também trabalha com shows e eventos e também tem uma banda. Acho que a gente está com um pouquinho de delay só, até porque a gente está com um mar de distância, né? Você está em Portugal, a gente aqui no Rio de Janeiro. Mas embora morando em Portugal, a sua atuação, né, toda, a maior parte da sua atuação empresarial continua sendo no Brasil, né? E aí a gente Aham. primeiro queria ouvir de você como é que estão as coisas, como é que o ramo foi afetado por esse isolamento social. Acho que é um dos ramos que foi mais afetado, o primeiro, inclusive, a ser afetado, né? O primeiro a parar efetivamente, a ter proibido, né, os shows e eventos por conta de aglomeração. É verdade. Na verdade, a gente foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar, né? Com certeza, com É, certeza. então, assim, principalmente quem trabalha com eventos de grande porte, né? Com muitas pessoas, enfim, um público grande, aglomeração e tal, acho que a gente ainda vai ter muita restrição. Fora enfrentar, além da pandemia, do pós-pandemia, a gente vai enfrentar a desconfiança das pessoas, né? A gente aí vai ter uma evasão muito grande, enfim, e a gente vai ter que se preparar, né? Para quem faz evento grande vai ter que se preparar em termos até de estrutura, né, Vivi? Porque a gente, enfim, a gente já está correndo atrás de máscara para poder fornecer para o público, a gente está fabricando totens de álcool em gel, a gente vai ter toda uma questão sanitária que vai precisar ser atendida para voltar, né? Enfim, acho que a gente vive um momento incomum, né, na história, que está mudando muita coisa, né? Está incluindo muita. Tem coisas boas, né? Sim, Infelizmente, muitas mortes, mas tem coisas boas. A inclusão do mundo digital, por exemplo, é uma delas, né? A gente está com tendo uma certeza. série de pessoas que, enfim, foram obrigadas a se render, né? Principalmente as pessoas mais velhas, de terceira idade, né? Que antes não gostavam muito de operar banco, por exemplo, pela internet, se sentiam inseguras, né? E agora estão vendo que é mais fácil, né? Fazer compra, enfim, está sendo uma coisa divertida para quem está em casa, aprender a nova tecnologia. Então, acho que vai ser um momento também de aprendizado, de inclusão. E, como diz Darwin, né, na teoria da evolução das espécies, sobrevive quem se adaptar melhor. Não é quem é mais inteligente, não é quem é mais forte, é quem conseguir se adaptar. Eu acho que assim vai deixar algumas heranças boas e eu acho que a questão digital é exatamente uma dessas coisas, né, que vai ficar, né? Até para home office, no meu caso, mas no caso de vocês, né, especificamente para eventos, eu tenho visto muitas lives também de artistas e tal, como uma solução momentânea para esse problema, né? Para você ter ali alguma atividade. Não sei se no ramo de produção artística já se está saindo alguma especialidade, né, nova, talvez nessa linha de organizar eventos online. Assim, a gente tem visto muitas lives, né? Só que essas lives, na sua maioria, são de artistas consagrados, artistas que, enfim, podem ficar alguns meses parados, né? O problema colateral disso é que a gente tem
uma leva de profissionais envolvidos com o show business, né? Que estão em petição de miséria, né? A gente está vendo alguns movimentos aí de arrecadação de fundos e donativos e tal para o pessoal do backstage, sabe? Para o Sim. técnico, para o operador, para o hold, para o iluminador, para essas pessoas que, enfim, vivem ali do seu rendimento de eventos, né? Então, realmente, para esse pessoal tá bem difícil, né? Você tem os músicos espalhados pelo Brasil inteiro, os músicos de barzinho, os músicos que vivem no final de semana, né? Como é que essa galera faz, né? Então Isso é uma coisa até importante de destacar, né? Porque quando a gente pensa em entretenimento, o grande público, ele pensa logo nas grandes casas de show, nos grandes artistas, né? E falar, não, tudo bem, é um momento momentâneo, mas aquele artista, aquela casa de show tem todo um suporte financeiro ali para se manter, mas na verdade existe toda uma equipe por trás disso que não tem a mesma condição. E você falou bem, pessoal de backstage, né? Todo o pessoal de apoio que está sem trabalhar no momento, né? é. A gente tem visto vários movimentos, assim, tem um movimento bacana chamado Backstage Solidário, que reúne donativos aí para o pessoal de técnica, mesmo pessoal de trás das cortinas, né? Agora tem muita casa, Vivi, assim, sabe, passando por dificuldade. Casa de show, né? A gente já é bem, o Brasil já é bem precário no número de casas de espetáculo, né? Infelizmente, algumas cidades, inclusive, nem têm capitais do Brasil, né? Sim. Eu tenho muita operação no Nordeste e existem algumas capitais do Nordeste que não têm uma casa de show, né? Trabalham em salões, em centros de convenções e tudo mais. E nas cidades que têm casas para espetáculos voltadas para esse fim, estão passando dificuldade, sabe? Porque como é que você faz, né? O que movimenta ali o pagamento de funcionário é a casa movimentada, né? Todo final de semana, com show, com espetáculo, né? Então, algumas suspenderam naturalmente as suas atividades, mas suspenderam mesmo de demitir funcionários, né? Dispensar funcionários, e, enfim, dar uma pausa, né? Parece que você está apertando pause ali, né? Do tempo e alguém que entra em coma, né? E aí daqui a alguns meses sai do coma para ver o que que vai fazer, para ver o que que vai acontecer, né? Em termos jurídicos, a gente teve aí a MP 948, né, que veio numa tentativa um pouco de dar alguma salvaguarda para o setor, né? Uhum. E essa MP permite, no caso de casas de show, tiqueteria, né, que você não tenha, que você não precise fazer a devolução imediata dos valores já pagos, porque é uma outra consequência da pandemia, né? Não só a própria pessoa que eventualmente comprou um show estava num momento financeiro também diferente do que ela está hoje, é uma reação em cadeia. E é natural que o primeiro corte que você faça sejam nas despesas, entre aspas, não essencial. E entretenimento, por mais que a gente saiba que não deveria, né, ser não classificada como essencial, porque é um alimento para a alma e traz efetivamente todo é cultura, né? Cultura no seu alto grau, cultura não é só Exatamente, escola, e né? exatamente nesse momento, né? Quer dizer, as coisas Exatamente. são infelizmente muito antagônicas, né? Porque as pessoas estão carentes de assistir um espetáculo, de ver alguma coisa, e a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Existem os mensageiros do caos, né? E existem os caras que levantam a bandeira de que amanhã vai estar tudo bem. Na verdade, a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que, assim, é completamente diferente você ir num teatro assistir uma peça ao vivo, você assistir um espetáculo no teu telefone, né, no teu computador. Por mais que a inclusão digital colabore para isso, para você se familiarizar com a tecnologia e tudo mais, por mais que seja necessário, não é a mesma coisa, né? Então, no momento que a gente de repente precisaria estar acolhendo essas pessoas, infelizmente a aglomeração não é possível, né? Então, A fazer gente o tem, quê? tem até visto esse movimento de lives, não só de grandes artistas, mas até por curiosidade, eu tenho um casal de amigos que é de Friburgo, que é uma cidade menor. E a cidade Amo se Friburgo. organizou. Eles têm feito live todo final de semana só com artistas locais. Eles fizeram um Uhum. projeto bacana, mas é Muito legal. aquilo, você consegue deixar, né, os artistas ali locais, que efetivamente são os que tocam em barzinho e tal, né, bem local mesmo,
com visibilidade, mas ao mesmo tempo isso não dá retorno financeiro, né? É. Então, Alguns especialistas da área de psicologia estão dizendo que o pós-Covid vai gerar uma epidemia de gente surtada, né? E que o entretenimento vai ser a base para poder salvar essas pessoas, né? Trazer elas para o convívio e tudo mais, mas é um desafio, né? Hoje eu li uma matéria no Globo, não sei se alguém viu aí, mas que dá um pouco de esperança, né? Parece que uma vacina nos Estados Unidos já foi sim, testada, né? E, NIU. e criou imunidade, são 6 pessoas testadas, agora eles vão ampliar para 600, em seguida para milhares, né? E aí, se tudo der certo, no processo até dezembro, provavelmente já tem uma vacina em larga escala, né? Existe também um estudo aqui na Europa sobre um anticorpo que foi criado em laboratório, que também se mostrou super eficaz, né? Então, eu acho que a gente tem a possibilidade, porque o mundo todo está correndo atrás de solução, né, Viviane? Sim, sim, O mundo sim. não pode parar, né? Então, todo mundo correndo atrás de solução. Então, eu acho que mais rápido do que qualquer outra doença, enfim, epidemia, pandemia, eu acho que essa a gente vai conseguir superar num prazo um pouco mais curto, é a minha ideia. Eu acho que sim, né? Porque é a primeira pandemia dos tempos modernos, digamos assim, uma escala alta. Então você tem, obviamente, uma estrutura voltada para aquela solução. Mas enquanto isso não acontece, o entretenimento também não pode morrer, né? É, Porque é, como você mesmo disse, é o que salva muita gente do desespero psicológico. É muito diferente você estar numa situação como a minha ou como a sua, que eu conheço, que a gente está em casa com, né, cônjuge, filho, convivendo. Mas imagina quem é sozinho, né? Quem é. efetivamente está sozinho em casa. Tem um amigo que está sozinho com a cachorra. E fala, ainda tem a cachorra, pelo menos, né? Mas Tem uns que dizem que é melhor estar com a cachorra do que com a mulher, né? Porque, mais ou menos. porque Inteiro. parece que tem alguns casamentos que estão acabando nessa pandemia, né? Também, ó. E a arte também podia ajudar, né? Mais uma coisa que poderia ajudar aí. Mas eu não sei se está tendo no ramo de entretenimento, e é uma pergunta para você especificamente, algum movimento de tornar esse material que está sendo produzido online, essas lives e tal, de alguma maneira remunerada, quer dizer, um link de acesso privado. Eu sei que é muito difícil hoje, porque vocês já convivem com uma oferta de conteúdo gratuito muito grande, né? Uhum. Então, Assim, o pessoal está fazendo live, a maioria das lives dos grandes artistas estão acontecendo para doações, né? sim, Para donativos, para, enfim, para essa galera que está precisando e tal. Eu não acredito que nenhuma grande produtora ou nenhum grande escritório de artista vai começar a pensar na possibilidade de começar a cobrar ingresso online, porque não acredito que vá virar, sabe? Assim, como produtor, é o meu ponto de vista inicial. Coisas mudam numa velocidade muito grande, né? Mas eu não acredito que isso venha a ser factível, assim, mas enfim. Não vejo nenhum movimento desse. Os que tentaram agora, nas últimas semanas aí, não tiveram sucesso, a não ser em prol de alguma causa, né? Com algum sim. propósito, né? Eu vi, por exemplo, o Fluminense fazer uma venda de ingressos, o Fluminense que é o meu time, né? Então eu acompanho. Eu vi o Fluminense fazer uma venda de ingressos para um jogo de 1995 para poder Caramba, arrecadar bacana. doações para os funcionários do clube, né? E arrecadaram R$ 70 mil de venda de ingresso, né? Por um torneio que já aconteceu e que, graças a Deus, nós ganhamos do Flamengo. Foi uma felicidade imensa. Então, então assim, existem algumas situações assim, mas voltadas para arrecadar fundos, né? Agora, para venda de ingressos, assim, para monetizar o artista, não acredito. Acho que a gente vai esperar um pouquinho mais mesmo. E assim, já existem protocolos para essa volta, né? A Uhum. questão de quantidade de pessoas vai ser limitada. Você não vai ver a não ser que tenha efetivamente a vacina, ou, enfim, medicamento que segure um pouco a questão dos doentes mais graves. A gente vai ter que fazer eventos com um público menor, mais reduzido, obedecer, principalmente aqueles que são em auditório, obedecer um afastamento de público, né? Isso vai ser, enfim,
necessário, não, a gente não vai fugir disso. Fornecer EPIs para as pessoas, né? Eu fui aqui numa agência de carro esses dias, aqui em Portugal, em abril, né? Boa parte do comércio e tudo mais, e eu achei interessante. Você entrava na agência, assim, eles te davam uma luva descartável, te davam a máscara, ainda te colocavam ali um totem de álcool gel. Aí você Que era obrigado a bacana. colocar. Você era obrigado a botar uma luva de plástico, assim, que você via que você ia sair, ela ia, né, ser inutilizada, e na saída você tinha ali um local para entrar, outro local para sair. Na saída você tinha um local para depositar o lixo ali, possivelmente contaminado ou não, enfim, né, para você depositar a máscara, ele tinha um outro totem de álcool gel para você aplicar na mão e tal, e sair da concessionária. E eu tô vendo isso em vários lugares aqui, sabe? Mas Então em eu acho que Portugal já é a parte de mais ligada, não necessariamente a entretenimento em si, mas restaurante já começou a reabrir. Como é que está a situação aí? ainda não, assim, a gente tem aqui os takeaways, né, que você vai ali, compra e vai embora. Eles colocaram proteções de acrílico. Você vai em comércio, farmácia, por exemplo, parece banco, né? Tem aquela proteção de vidro de acrílico, só com uma passagenzinha para você fazer o pagamento. Todas as máquinas de cartão, por exemplo, devidamente protegidas e tudo mais. Mas a gente está falando de um país na Europa e de um país com 10 milhões, né? O estado do Rio de Janeiro, né? É Então verdade. as ações são mais fáceis, né? Portugal tem uma única fronteira, né, terrestre, que é a Espanha. Então eles conseguiram bloquear logo no início, né? Então realmente não tem como a gente comparar, na verdade. Mas eu acho que a gente nos eventos, na volta dos eventos, aqui inclusive, né, aqui não tem qualquer menção de voltar eventos por agora. Os restaurantes ainda não voltaram, os restaurantes estão voltando aos poucos. Parece que 1º de junho vai ser liberado realmente, com algumas restrições. O que voltou aqui foram espaços para até 200 metros quadrados, de até 200 metros quadrados, e comércio de rua, né? Uhum. Eu fui, por exemplo, hoje comprar um travesseiro para mim aqui numa loja. Ao lado tinha uma loja da Nespresso, de café, né? E uma fila, assim, era bem de manhã, bem cedo, e uma fila, assim, as pessoas respeitando os 2 metros ali de distância, com máscara, e só podia entrar dentro do café uma quantidade X de pessoas. Então saía um, entrava outro. Isso acontece Uhum. também nos mercados aqui. Eles limitaram a quantidade de pessoas e você só entra saindo um cliente, né? Então é algo que a gente sonha para o Brasil, né? Mas infelizmente na periferia a gente não vê isso acontecer, né? Tem duas perguntas aqui da Cândida, que né, a nossa parceira do escritório Terra Sarmento Rocha, né, que vai entrar logo depois de você, mas ela tem duas perguntas para você. A Vamos lá. primeira é se você acha que esse ano, acho que não, já estou te respondendo, Cândida, eu mesmo. Esse ano que vem vai ser possível um evento como o Rock in Rio. Assim, a mesma resposta, né? Se tudo der certo com essa vacina aí, acredito que sim, né? As pessoas vão conseguir ser imunizadas e tal. Ou um medicamento que não deixe que o paciente evolua para os casos mais graves. Acredito que no ano que vem sim, né? Mas assim, pensar nisso agora é algo bem improvável, né? E a segunda pergunta, curiosa, ela pergunta se o Corte Inglês já abriu. Corte Inglês, não, é um shopping de luxo e tudo mais que vai ser construído aqui no Porto, mas ainda não. Aqui no Porto não. Se eu não me engano, tem Gaia, mas aqui no Porto ainda não. Né? Uma outra colocação da Camila aqui dizendo que, na verdade, aparentemente um pouco as pesquisas demonstram que a forma de consumir cultura está mudando e que você teve aí um aumento na compra de livros no mercado literário, né, em relação ao que você teve no passado. Acho que sim, né? Acho que como a gente não pode estar num show ao vivo e nada substitui essa experiência, mas é uma forma de você alimentar a cultura, né? De certa maneira, manter aí a cultura ativa de algum modo. Na verdade, deu uma equilibrada essa questão dos livros, né? Deu uma boa equilibrada, né? Porque no início as pessoas pensavam que o e-book ia exterminar o livro físico, né? O livro impresso. E a história mostrou que não, né? Continua ainda se vendendo muito mais livro físico do que as versões digitais. Parece que nesse período, agora, pelo que eu estava lendo, deu uma equilibrada, né? A venda de e-book, porque as pessoas não querem se expor nem ao Sim. entregador, né? E tudo mais. Enfim, então parece que
chegou muito perto, mas eu acho que quando voltar tudo ao novo normal, né? Eu acho que essa questão. Agora, o acesso à cultura que ela se refere, sem dúvida nenhuma, né? A gente está com mais tempo e tal, e as pessoas que não tinham o hábito de ler foram meio que obrigadas a isso, né? E é bom que a gente passa a gostar, né? Quem não Com tinha o certeza. costume, quem não tinha o hábito, passa a gostar, né? Um movimento que eu tenho visto também é ir mais para restaurante. Eu não sei se alguém também já teve essa iniciativa no ramo de entretenimento em si, né, de show, que é aquela venda de cupom, né? Você vende hoje um cupom, metade do valor para a pessoa depois consumir numa refeição e Sim, eventualmente, né, seria num evento. sim. Alguma iniciativa nessa linha? Olha, eu não tenho visto isso aqui assim de forma efetiva, não, sabe? Eu não tenho visto nada disso. Muita gente está fazendo isso, inclusive na área de entretenimento, mas infelizmente também o resultado não tem se apresentado bom, porque as pessoas, como você falou no início, elas estão muito cabreiras, né? Elas estão muito ressabiadas, né? De colocar o dinheiro delas em algo que não seja essencial, né? Então, assim, o público de classe média que a cultura abraçou nos últimos anos, esse realmente a gente vê uma retraída muito grande, né? Então, assim, eu vou te dar um exemplo. Eu comprei um ingresso para o Estoril Open, aqui, um torneio de tênis aqui em Portugal, que aconteceria agora em junho, e eles me retornaram com a possibilidade de não cancelar o ingresso, não pedir a devolução, me dando a oportunidade de, em qualquer outro evento deles, eu assistir gratuitamente, né? E obviamente que eu topei e tudo mais, né? Mas tem muita gente que está precisando dessa grana, né? Eu vejo isso que a gente teve em Natal, que é onde a gente tem uma das nossas casas de show, a gente tem um show do Roupa Nova que estava marcado para abril agora, né? E a gente remarcou esse show para setembro, sem saber se ele vai ser possível, né? Eram previsões que a Sim. gente tinha e tudo mais. E a gente viu algumas das pessoas pedindo essa devolução porque realmente precisavam dessa grana, porque perderam emprego e tudo mais. Tal. Em casos assim esporádicos, a gente nem foi pela MP, nada, a gente foi e devolveu, né? Porque a gente viu que aquilo era uma necessidade, né? Quando, assim, a maioria das pessoas, nesse caso específico dos shows do Roupa Nova, querem tanto ir ao show que não pediram ainda e estão esperando a remarcação, né? Então a gente vai ter ainda alguns casos. Eu não vi iniciativas assim de cupom aqui funcionarem tanto, não. É. É importante deixar claro que, né, para quem está assistindo, a MP permite que você faça a remarcação, né? E que quando houver a impossibilidade, o valor pode ser devolvido em até 12 meses após o fim da pandemia, né? Que Quando vai também, ser o fim da pandemia, que ninguém né? sabe, né? Que é uma Essa, forma também de tentar não quebrar tanto o setor, né? Que foi financeiramente é. bastante afetado. E aí Uhum. a gente vai ter o espelho disso para um ramo mais específico, que também é o da sua atuação, que é Uhum. formatura, É né? uma delas, é verdade. Formatura, a MP, ela fala muito especificamente em turismo, né? Ela remete à lei de turismo e além das empresas atuantes no ramo de turismo, a qual ela faz a remissão, ela fala de eventos, né? Shows e etiqueteira. A lei de turismo também fala de eventos, né? Não deixando ali muito claro se ela é aplicável ou não a setores de eventos não ligados especificamente a turismo. A gente até já conversou sobre isso numa outra oportunidade. Eu acho que é possível, sim, utilizar por analogia essa legislação, porque a situação é muito parecida, né? Uhum. Com um adicional até. Evento, muitas vezes você faz um show, né, para um público aberto. É o caso do show do Roupa Nova. Tem gente até aqui comentando que quer ir no show. Serão bem-vindos. Mas quando você faz um evento privado, né, e a formatura é um evento privado, você tem Uhum. todo um custo prévio, inclusive, direcionado para aquele grupo de pessoas que você eventualmente não vai poder aproveitar para outras, né? Sim. Você tem ali questões que são, sim, podem ser utilizados, né? Mas que
assim, convite, né? Algumas coisas que são muito personalizadas e que são contratadas também muitas vezes antes, e isso tudo acaba sendo uma coisa em cadeia, né? O setor A vai se sua afetando em afilhada, cadeia. entrou na live aí agora, hein? É, Botou meu assim: Oi, afilhado, Dinda. já Teu afilhado? vi. É. Oi, meu Entrou lindo. agora aí. Tá prestigiando, seu afilhado. Então, assim, é um setor que também vai sofrer um impacto grande, né? Imaginando também um outro lado, quer dizer, mesma coisa que você comentou em relação ao show. Imagina alguém que não vai ter sequer eventualmente financeiramente condições de continuar na faculdade. Então, se Verdade. formar torna-se um projeto ainda mais distante, né? Distante, difícil. A gente já tem essa distância, né, dessa conquista da faculdade no Brasil, por conta da desigualdade, né? A gente sabe que hoje no Brasil a gente tem aí entre 5 e 6% da população consegue completar o ensino superior, né? Eu acredito que tudo isso que está acontecendo afasta um pouquinho, mas assim, é bacana que as instituições de ensino e os grandes grupos de ensino do Brasil, eles também estão se mobilizando para isso, sabe? Então, para fazer com que não exista uma evasão muito grande e tal. E eu conheço os grandes grupos de perto que trabalho para eles, né? Então, também tem uma postura muito bacana. A gente na formatura, é, assim, todo ramo de evento, todo segmento, no segmento de eventos no Brasil, a gente tem associações, né? Então a gente Sim. tem a AMPRO, que é a Associação dos Produtores, a gente tem a BEOC, que é a Associação dos Organizadores, tem a nossa Associação das Empresas que fazem formatura, que é a ABFORM, enfim, tem várias outras, né? Algumas associações, elas, por serem tão específicas, elas tentaram, junto ao Ministério Público, um ataque, né? Um termo de ajustamento de De conduta, né? conduta. Você conhece melhor do que eu, né? Então eles tentaram destrinchar um pouco mais a MP para voltar para o segmento deles, né? Sim. Algumas regras e tal, mas o Ministério Público não acatou ainda praticamente nenhuma dessas taxas, porque ainda estão tentando entender o desdobramento dessa MP e tudo mais. Nós, até com a tua ajuda, numa reunião que nós tivemos e tal, a gente está levando em consideração a MP para o nosso mercado, né? Mas a gente tem detalhes assim muito específicos desse segmento, né? A gente da Promove trabalha no segmento de formatura, trabalha no segmento de shows, de espetáculos, de eventos corporativos e tudo mais, então a gente meio que tenta se adequar a cada um deles, sabe? Mas cada movimento tem a sua especificidade, sabe? Sim. Então, a gente vai saber só realmente lá na frente, né, Vivi? Aquela coisa que a gente fala sempre do entendimento do juízo, né? Então, enfim, a É, eu, gente eu, vai... eu gosto de insistir, eu tenho usado muito esse termo, que o termo do momento é razoabilidade, né? Então, o máximo que você conseguir sempre negociar diretamente com o seu próprio consumidor, né? E considerando ali uma postura óbvia da empresa, né, genérica, mas também análise caso a caso e renegociar com eles é a melhor solução sempre. Evitar, né, o máximo possível a questão da judicialização, porque quando a gente chegar lá na frente, a judicialização ela não vai ser resolvida a curto prazo. O judiciário está funcionando, mas também está todo mundo em home office, que nem a gente, com as suas limitações e tal. Então, você corre o risco, inclusive, de quando a questão, né, efetivamente for judicializada e você tiver uma solução, vai ser uma solução de videotape, né, que a gente chama. Eu já vou estar comentando uma situação que aconteceu e, eventualmente, por mais que o juiz também tenha passado por aquilo e tal, é um cenário que já passou, né? É um cenário que já se fixou. Não é um momento ali efetivamente igual nas mesmas CNTPs, né? Condições normais de temperatura e pressão daquele conflito que está ocorrendo naquele momento. Então, eu acho que o ideal, e concordo, acho que a postura de procurar o Ministério Público para tentar fazer um TAC é justamente uma tentativa de que, em uma eventual judicialização, né, as condutas já estejam ali pré-delineadas, qual seria o comportamento esperado. Espero que o Ministério Público também entenda dessa forma e tente Porque, efetivamente fazer. porque, Vivi, uma coisa não... O pessoal perdoe aí eu chamar a doutora Viviane de Vivi,
porque é amiga de muitos anos, tá, gente? É. Ah, Mas assim, deixa eu te falar uma coisa, só uma orientação então, vamos aproveitar aí, né? Tem uma galera de evento que está entrando, então é importante a gente esclarecer. A elaboração de um TAC, né, ela não anula absolutamente nada da MP, ela é um complemento para a MP, né? E se você puder, exato. dá uma destrinchada nessa MP, que tem uma galera de evento que está entrando aí que talvez não tenha escutado o que você falou. Sim, a MP, mais uma vez, ela se direciona especificamente para o setor de turismo, né? E faz a ressalva, além dos setores que trabalham com turismo, e a gente está incluindo hotel também, né? É, em relação a tiqueteiras e produção de eventos, shows, né? Ela não tem uma mensagem, ela não faz remissão específica a eventos. é, Show também é evento privado, mas ela não faz, por exemplo, uma remissão específica a um setor de formatura. E aí você vai cair numa discussão que seria um dos objetivos até do TAC, né? Já dar uma linha para qual seria como seguir num setor de efetivamente formatura, que você tem toda uma similaridade com o setor de show, mas que não está diretamente mencionado pelo MP. O que eu falei, eu acredito que você consiga trazer uma interpretação analógica, mas se você tiver o MP, né, ratificando essa interpretação analógica, traria para o setor uma segurança maior. A vantagem da MP para o setor é que ela efetivamente permite que ela reconhece que a gente está num sistema de exceção, né? A gente está vivendo um momento que não é um momento padrão, e permite que você tenha remarcações, você não tenha devolução imediata de todos os valores pagos, justamente para que você não tenha. Ela garante, né, que você tenha a devolução, mas depois de 12 meses, para que o setor efetivamente de entretenimento, que foi o primeiro a ser prejudicado, não tenha um impacto absoluto. Então, a importância da MP vem daí e de você ter também, né, junto ao Ministério Público, interpretações específicas para a realidade de cada setor seria o ideal. Enquanto Uhum. isso não vem, a gente fica com a negociação, né, um pouco É, mais você, contrato a você, contrato. você acha que, assim, essa MP, ela inicialmente foi voltada pro ramo de turismo, né? E entre vírgulas, em uma das linhas dessa MP, ela fala sobre organizadoras de evento, né? Sim, Mas ela faz diretamente o vínculo a empresas de turismo, como se os eventos no Brasil fossem vinculados apenas a turismo. a eventos de negócio e tudo mais, né? Minha pergunta para você é o seguinte: você acha válido que as empresas, as organizadoras de eventos se cadastrem? Existe o Cadastrur, que é o cadastro do Ministério do Turismo. Você acha que colabora para mais uma proteção esse cadastro? Sim, acho que a partir do momento que você tem o cadastro e o próprio Ministério do Turismo reconhece que você é uma empresa que atua no ramo de turismo, você pula uma discussão, né? Aí eu não tenho mais uma aplicação analógica da MP, eu tenho uma aplicação direta, né? Eu Uhum, facilito uma discussão, o que também não mais uma vez, a meu ver, não afasta a aplicabilidade, porque você tem até no próprio ramo de turismo, imagina empresas que inegavelmente atuam no ramo de turismo e, eventualmente, até por uma questão financeira, não estão com cadastro ativo junto ao Ministério do Turismo, né? Porque esse cadastro também demanda o pagamento de uma taxa, não é gratuito, sim. né? Uhum, Só por isso ela não estaria abrangida pela MP, quer dizer, esse sujeito já não pagou a taxa, eventualmente porque já está numa dificuldade financeira. Você vai tirar dele um único mecanismo, né, legal que foi ali criado para tentar salvar o setor. Então, assim, é um pouco, mais uma vez, razoabilidade, né? É a palavra da vez. No fundo, a é, tua atividade, ela é uma atividade, sim, de organização de evento, né? Não necessariamente precisa ser, como você falou, que é o setor mais reconhecido dentro da lei de turismo, evento de negócios, né? Você fazer congresso, são os eventos exemplificados, inclusive, de forma textual na lei de turismo, né? Mas assim, a gente tem que ir para a essência da coisa. Eu falo quando a gente eventualmente está tratando de algum contrato,
E aí, às vezes, tem discussão entre advogados, mas eu chamo esse contrato de quê? Eu chamo contrato de não sei o quê, o contrato, para mim, pode chamar de contrato de bananas, não importa o nome, importa a essência, né? Aham, sim, sim. Importa o que efetivamente está sendo tratado. E eu acho que em linhas Vivi, gerais é isso. outra pergunta para você. Virou uma consultoria, né? Depois Ah, você manda a vambora. conta aí. Olha só, qual é o período de validade dessa medida provisória? Ela vai precisar ser homologada pelo Congresso, pelo Senado? E como é que funciona isso? Isso. Como qualquer MP, tá? A MP tem força de lei, vigência imediata, mas ela tem um tempo para ser ratificada pelo Congresso. Se essa aprovação não acontecer, né, dentro da vigência dela, a MP cai. Cai no sentido de que ela não se torna lei, mas o período em que ela vigorou, ela continua válida e os atos praticados com base nessa MP durante esse período também são válidos. Então, assim, dentro do prazo de vigência dela, né, até a votação no Congresso, se não me engano, são 90 dias. Se nesse período eu tive um contato de um consumidor, invoquei a MP, utilizei o mecanismo, ainda que ela não vire lei depois, né, ela vigorou, são 45 dias. Obrigada, Fernanda, está me salvando. E a vigência dela, ela produz efeitos durante a sua vigência. São 45, mas renováveis, então são 90. Você pode ter uma única. Antigamente você ficava reeditando, né? MP eternamente, você tinha aquela MP que durava anos e anos e anos, agora você limitou. Mas durante a vigência dela, ela segue válida, né? Ainda que ela Vamos não fazer venha se tornar então. lei depois. A gente então precisa ter a consciência, quem tem produtoras de evento e tal, que a gente pode se proteger e criar uma cadeia de proteção. Imagina que eu sou uma produtora de eventos, eu não sou filiado a nenhuma associação Uhum. que porventura não colocou em trâmite junto ao Ministério Público nenhum TAC, né? Não sou cadastrado ao Ministério do Turismo, eu ainda assim, numa possível demanda sob júdice, eu posso me valer da MP, Sim, por porém, analogia. se eu for associado, se eu entrar junto de uma associação sendo abraçado por um TAC, e ao mesmo tempo me cadastrar no Ministério do Turismo, eu vou estar mais protegido, é Sim, isso? você vai aumentando sempre o seu grau de proteção. E lembrando, tem até um comentário aqui do Vinícius, que está assistindo a gente, que o primeiro artigo da MP, ele privilegia em qualquer cenário a tentativa de conciliação com o consumidor, né? Antes de acionar os outros mecanismos, que é o do reembolso após os 12 meses do fim da pandemia. Então, sim, é, você tem essa proteção, você pode invocar essa proteção, mas quanto maior o nível, melhor que você for se cercando, né? É Uhum. possível sim chamar por analogia, desde que também o fato tenha acontecido na vigência da MP. Fernanda, mais uma vez, me salvando, a vigência é de 60 dias, prorrogável por igual período, 45 para a primeira votação, e se não votar hoje em dia, tranca a pauta do Congresso. O que significa isso? Trancar a pauta significa que eles não conseguem ir votando projetos posteriores. Esse foi todo um E, mecanismo criado para que a MP seja efetivamente votada, né? assim, isso passa em algum momento pelo crivo do nosso presidente da Câmara, o nosso querido Rodrigo Maia, ou isso não tem nada a ver? Ele monta a pauta, né? Entendi, entendi, entendi. Tá, então não precisa entrar em detalhes. A montar. Os presidentes das casas são Aham, os responsáveis por organizar as pautas de votação. Mas entendi. a regra do trancamento também funciona, né? Eles não são imunes, o que significa que 45 dias ele pode ficar 15 dias parado e deixar a MP cair, né? Uhum. Na verdade, quase 75, porque ainda tem a prorrogação. E deixar todo mundo parado, o Congresso inteiro parado, sem votar nada, né? Então, Mas ele não ó, pode então olha só. trazer outros projetos para frente.
a gente precisa criar um lobby, né, para o nosso presidente da Câmara entender que o segmento de eventos no Brasil, ele representa aproximadamente, pelos últimos dados, em torno de 4% do PIB nacional. A gente movimenta algo em torno de 1 trilhão por ano, Sim. sabe? Então, assim, será que a gente vai precisar de lobby para fazer essa pauta ser prorrogada, para proteger as empresas de evento? É uma pergunta Primeiro interessante, né? vamos desmistificar a palavra lobby, né? Que no Brasil ficou com uma conotação Infelizmente. pejorativa, né? Aham, Enquanto lobby nos Estados Unidos é uma profissão, inclusive, reconhecida, né? uhum, Lobby é a necessidade de você levar a sua pauta para o Congresso, porque muitas vezes o congressista que está ali votando projetos que interessam a toda uma comunidade não tem a vivência específica de um setor. E ele precisa se manifestar sobre aquilo. Então, o lobby não tem nada de ilícito, né? o que é, Primeira, o que é ilícito, o não que é significa sair pagando. pejorativo, o que é O lobby ilícito, errado, pejorativo, né? É o é o lobby ilegal. errado e você precisar pagar para ter o lobby, né? Essa que é a nossa Pagar questão, é que é infelizmente, no justamente país. É, o ilícito, né? O exatamente. lobby real não é movido É. por maletas, né? Vivi, ó, Mas nosso, sim, nosso papo, nosso nosso papo já deu tempo está 40 acabando. minutos. É Eu tô à verdade. sua disposição. Se você Só, Vamos mas marcar só uma um. próxima aqui. Tem Vamos, papo para burro. vamos sim. Mas só um último exemplo antes de eu te desconectar e chamar a Cândida. Também teve um comentário aqui da Lorenza bastante interessante, que é o seguinte: a gente aqui no Rio de Janeiro, e a Cândida também perguntou se aí os cinemas já estão reabrindo. Aqui no Rio estão fazendo um movimento de reviver o cinema, né? Uhum. Drive-in. Porque aí Aham, você está dentro do carro e tal, já teve um primeiro lançamento de ingressos para acontecer, vai ser aqui na Barra, não sei se vai ser na Cidade uhum. das Artes, tinha um para ser na Cidade e outro na Geonesse, não sei qual dos dois que sobreviveu. R$ 90 o ingresso e esgotou nas primeiras horas, porque o pessoal tá doido O para sair de casa, povo né? tá louco para sair de casa, né? Tem o drive-in convencional e tem um outro tipo de drive-in que logo, logo vão reeditar, né? Que é... Mas não vamos tocar nesse assunto nessa live que tem Não. criança aqui assistindo, né? Tá bom. A Cândida perguntou sobre os cinemas aqui. Eles voltam, acho que na semana que vem. Já vai Ah, ser bacana. permitido. Parece que vão dar o distanciamento de uma cadeira, né? Enfim, os namorados não vão poder sentar juntos, né? Mas, assim, com toda a proteção e tal. Mas os cinemas, os shoppings, parece que iam reabrir essa semana. Eu não tenho certeza se já foi confirmado isso. Mas aqui a gente teve até agora, até o momento, 1.200 e poucas mortes, né? Enfim, então aqui tá bem contido, assim, sabe? Mas as Acho que pessoas vocês entraram respeitam, no né? isolamento muito no É, momento é, anterior, correto, aham, e é efetivamente a questão logo no cultural de início. respeitar, né? É verdade. Tem as duas coisas, né? Maurício, muito obrigada. Foi Nada, que ótimo o isso. papo. Agora eu tenho que te desconectar para conectar a Cândida. Legal. E Obrigado a a gente você, tá? segue falando aí e segue aproveitando a experiência de quem está aí na frente em Portugal. Vocês estão um passo à frente da gente, aqui no Legal, legal. Brasil. Obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estou à tua disposição. Obrigada. Um beijo. Tchau, Beijo, tchau, tchau. tchau. Agora, deixa eu conectar a Cândida para a gente poder continuar com o papo. Aqui, deixa eu chamar ela. Só esperando a Cândida se conectar aqui. Olá! Oi, Viviane. Tudo bom? Tudo bom? O papo estava excelente aí com o Maurício, hein? Ele é um amor e é uma pessoa que atua muito no ramo. Como eu disse, ele fez a minha formatura, né? E é casado com uma das minhas melhores amigas. A gente se conheceu assim, na verdade. O papo estava ótimo. E eu assistindo aqui a conversa de vocês e no final aí as perguntas do Maurício e eu fiquei com o sentimento, Viviane, aí dentro dessa nossa parceria que a gente tem feito, é que talvez a gente tenha que fazer outros lives porque é um público realmente, um setor que está sendo extremamente atingido e as pessoas estão, eu fiquei com o sentimento de que elas estão muito carentes mesmo de informação e de soluções. Sim,
talvez a gente nem tenha, né, Viviane, as soluções. Eu digo o seguinte, a gente está construindo soluções em todas as áreas, né? A gente tem falado muito sobre isso nos nossos lives. A gente está no momento de construir soluções, mesmo no mundo jurídico, como em outros setores, todo mundo está construindo, porque a gente está vivendo um momento que a gente não tinha precedente, não tem um livro lá para a gente consultar e ver como é que eles fizeram antes, né? A gente não tem isso. Então, é uma construção e que realmente, né, o que ele falou me tocou muito. É um setor muito atingido, assim como o setor de turismo, né, o setor do entretenimento, dos artistas. E é uma pena, né? Hoje até estava vendo um vídeo de um artista e ele falando uma coisa importante, né? Graças aos artistas que não está sendo tão penoso que a gente esteja em casa nesse momento, né? É verdade, é verdade. A importância da cultura e da arte é o que está conseguindo manter as pessoas, né, com um certo equilíbrio e com um certo conforto. Aí estou até me referindo às classes mais privilegiadas, que muita gente também não tem acesso, infelizmente, a isso. E é uma pena, realmente, a gente ver que teve essa MP, que talvez não tenha esgotado o assunto, como é muito difícil, né, você ter as soluções. Acho que não se tem soluções, a gente tem que construir as soluções. Mas eu vejo que está faltando mesmo, aí a gente não quer entrar em nenhum momento na discussão política, mas talvez mais iniciativas, né, do parlamento, mesmo do governo, para poder proteger essa classe que é tão atingida, né? Eu até fiz uma pergunta ali para ele, mas não deu tempo do Maurício responder. Seria interessante a gente saber quantas pessoas, né, hoje no Brasil estão envolvidas nesse setor, porque não é só o pessoal de frente, mas tem todo o Exatamente. né? Eu acho que a resposta ela passa aí por duas questões, assim. Bom, só o patamar financeiro que o setor movimenta, acho que já dá um indicativo de que tem muita gente envolvida. Falou de 4%, é muita coisa. Né, nessa roda. E quando a gente fala de entretenimento, mais uma vez, a primeira coisa que vem à cabeça, e um pouco foi o mote da MP, a gente pensa em grandes eventos, né? A gente pensa no setor de turismo como um todo, show e tal. E você tem ali um entretenimento de um impacto menor também, né? Ele você até falou, né? Aquele pessoal que toca no barzinho. Toca no barzinho. Assim, mais populares. Exatamente. E mesmo em caso de evento mesmo, né? A gente falou um pouco de formatura, que eu não sei o que é o ramo que ele atua, mas você tem eventos menores, casa de festa. Aniversário de criança já contratado. Casamentos que foram todos, a maioria foi, pelo menos as festas, né? A gente tem notícia que foram todas adiadas. Então, você envolve aí todo um setor, né? Que você tem a parte toda de serviço, que é muita gente envolvida, fotografia, serviço, o casamento, enfim, é uma grande indústria, né? Que gera muitos empregos, oportunidades de trabalho. Realmente, assim, é preocupante, sabe, ver o que ele falou e a falta mesmo que eu entendo, eu estou enxergando a falta de informação desse segmento, não do Maurício, que é um super empresário, mas talvez o segmento como um todo. Tem até um outro exemplo. Um outro exemplo aqui do Vinícius, eventos de moda também. Eventos de moda, sim. É um outro setor extremamente atingido. Mas eu penso assim, eu me preocupo muito exatamente porque os grandes artistas, né, que a gente tem assistido essas lives todas bacanas, eles já têm aí uma situação muitas vezes mais confortável, né? Mas quando você enxerga o pequeno e quando você enxerga principalmente o pessoal de backstage, aquele pessoal que ajuda a montar, aquele pessoal que trabalha com iluminação, né? Que tem todo eu fico até me perguntando, assim, a gente sabe, por exemplo, que o Rock in Rio gera centenas e milhares de empregos, né? Diretos e indiretos. E eu não consigo hoje imaginar um Rock in Rio em curto espaço de tempo, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar muito. O que você falou também, que inclusive a própria MP fala, a questão da tentativa de conciliação, a tentativa de negociação. Eu acho, né, Viviane, que esse é um mote que a gente tem procurado em todos os setores, né? Aí a gente fala da área imobiliária, a gente fala da área de consumidor, a gente fala até da parte de família, porque realmente o judiciário não vai dar conta dessa quantidade de processos. Não vai. Começar a ser demandados. E a gente também tem que, talvez, Viviane, nós que somos advogados, né, somos parceiras, ajudar até na conscientização dos nossos colegas. Eu tenho escutado muito isso, inclusive na OAB, a vice-presidente, Ana Tereza, tem batido bastante nessa tecla, que a conciliação não tira o trabalho do advogado. O
Jamais. Tem que participar das negociações. Muitos colegas talvez tenham um pouco esse sentimento de que você só vai realmente ter trabalho se você for litigar. E não, então, assim, é um recado que a gente passa. Vamos tentar trabalhar com conciliação, que são soluções mais rápidas, melhores para todo mundo e dar um retorno, inclusive financeiro, para as partes e também para o advogado, né? Então, sim, é o momento esse, né, Viviane? É aproveitar, com certeza, esse tipo de conflito, né? Para socialmente estimular as conciliações, né? Tem até um comentário do Vinícius nessa linha. Nossa função social é estimular as conciliações. Eu sou a favor, sempre. Tem aquele velho ditado, né? Melhor um bom acordo que uma boa, né, que uma boa briga. Com certeza. Sempre é melhor, né, você trabalhar uma solução amigável entre todas as partes, porque você tira, inclusive, uma carga do conflito que não é o judicial. Além do conflito que está sendo posto judicializado, você tem toda uma carga emocional de quem participa daquele conflito, daquelas partes, que tem um valor inestimável, né? Então, quando você chega ali a uma solução amigável, você poupa, você deixa de ter esse custo desse conflito emocional, essa carga emocional que também é pesada. E aqui, só lembrando de um ramo cultural, a Camila estava citando, e que também aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, né, são os maiores centros que tem, que se afetam diretamente. Carnaval, gente, Carnaval de 2021, a quantidade de emprego que o Carnaval gera também, e até nesse momento, né, eu tenho visto algumas iniciativas de escolas de samba de mudar um pouco ali o parque industrial para fabricar máscara, coisas para efetivamente ter receita para remunerar, né, o pessoal ali que trabalha no backstage, né, das escolas de samba também, né? Não, e aqui, a gente não está aqui para falar exatamente daquilo que não é formal, né? Que nós somos advogados. Mas a gente não pode fechar os olhos para a realidade, né, Viviane? A quantidade também de trabalhadores informais, com certeza, né, que giram em torno dos eventos, né? As pessoas que vendem as coisas, assim, bebidas e outras coisas que eram isso, né, nas portas dos eventos. E, na realidade, realmente preocupante. A gente tem a resposta. O que eu acho que a gente tem, talvez, que ajudar realmente, né, atualizando eles, né, com relação mais ou menos o mercado está se comportando, né, fazendo um benchmark que as pessoas estão conseguindo chegar, construindo soluções, construindo alternativas. Dessa tela vai dizer, olha, eu tenho uma solução para o mercado de entretenimento, mercado de turismo. Meu Deus do céu, acho que só se for realmente uma divina. E aí, mais o que a gente pode é falar de conciliação, falar de alternativas, né? Estar à disposição, né, para o momento que isso voltar, para a gente poder trabalhar juntos e pensar em formas que a gente possa estar ajudando, né? A gente, talvez nesse meio do caminho, a gente ache soluções, as pessoas se reinventam, né? E tem muita fé nisso, mas hoje está realmente um setor muito atingido, a gente até fica pessoalmente assim preocupado, né, e sensibilizado com essa área, né? E Principalmente da tirando cultura e turismo é muito tirando também a questão da MP, infelizmente mais a gente não tem visto coisa, Viviane? muito movimento político das Viviane, você tá secretarias ouvindo? de cultura e tal para dar suporte. Tô te Vivi? ouvindo, mas acho que com delay. Tô te ouvindo com delay, né? Desculpa, achei que você não estava ouvindo. Tô te ouvindo com delay. Então, assim, fora a questão da MP, que veio para dar uma resguardada no setor, eu não vejo muita Tem aliás. outra ação política ali de suporte, né? Efetivamente financeiro para um setor que é tão relevante. Né? A gente não quer entrar, a gente não quer esse mérito. O que a gente espera aí do cliente é a questão da empatia mesmo, né? E do entendimento, né? Que cada um
tem que ter que esse setor ele não pode terminar. Então, na hora que Não você pode. vai pedir, claro que você tem. Se você realmente precisa daquele dinheiro do ingresso, nesse momento aquele dinheiro está te fazendo. Hã? Não. Oi, Viviane, não Tô tá ouvindo, ouvindo? agora tô. Viviane, acho que ela não tá. Ah, tá. Não, eu digo o seguinte, vai caber muito a cada necessidade hoje de pedir, você pode transferir aquele ingresso para um outro momento. Tem muito da prioridade de cada um, né? A gente não pode realmente passar uma regra, mas eu acho que todo mundo, como cidadão e como consumidor de entretenimento, vai nos salvar quando estuda. É o momento de tentar ajudar cada um, né? De tentar colaborar para que o setor sobreviva, porque é importante para a gente, né? E meu áudio está falhando. Com certeza. Ele tá ficando, na verdade, descompassado, mas está vindo. Mas acho que é uma consciência, sim, que a gente deve pregar um pouco para todo mundo que consome cultura. A gente vai precisar Está quase consumir, é um terminando. setor que efetivamente sofreu muito. Então, fica aí também essa dica. Você, consumidor que comprou ali um ingresso, pensa se você realmente precisa daquele valor. É óbvio, a gente sabe que também as pessoas estão passando necessidade. Mas se puder aproveitar depois, por que não, né? Acho que todo mundo sai ganhando. Com certeza. Quinta-feira, né, com mais um debate aí dos escritórios, já vamos falar sobre a parte societária, né, os Isso aí. Quinta-feira, impactos do direito quinta-feira societário a da gente tem pandemia, mais né, um. Viviane? Isso aí. Quinta-feira a gente tem mais um. Alô? Tô Alô? ouvindo, tô ouvindo. Um beijo e até quinta com mais um debate. Não está ouvindo? Então está entrando com delay. Tchau, tchau. Obrigada, Viviane. Obrigada e Obrigada, parabéns Cândida. ao Obrigada mais Maurício. uma vez ao Obrigada. Maurício pela participação. Tchau, tchau. Viviane. Tchau, gente.